Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapias. Vamos dar aqui início à leitura para o signo de Peixe. Signo de Peixe. Vamos lá embora então. Tarô, por favor. Qual é a previsão para Peixes? Qual é a energia regente do mês de dezembro para Peixes? Dezembro de 2025. Peixes, dezembro de 2025, por favor. A sacerdotisa. Com o fundo do deck, o diabo. Olha, um recadinho assim de repente, só assim de repente. Cuidado. Estão aqui duas cartas que me falam em pessoas que andam a fazer magia. Não se ponham a fazer esse tipo de coisinhas em casa, porque isso pode não dar muito bom resultado. E nunca se esqueçam que isso vem sempre de volta um dia para cá, para o remetente, ok? Portanto, tomem atenção, vejam bem. Isto assim, logo à partida, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Outra coisa, a sacerdotisa é alguém muito espiritual, é alguém muito misteriosa. A sacerdotisa tem uma energia de alguém que é introvertida, de alguém que tem muitos segredos, que tem uma intuição muito, muito, muito grande. E é suposto ela fazer um crescimento espiritual. Essa sabedoria de que eu falava há bocado vem dela estudar muito tudo o que está relacionado com o espiritual. Aquele pergaminho ou papel que vocês veem ali que ela tem na mão, aquilo é a Tora, é a Bíblia dos judeus. Portanto, ela estuda muito, ela preocupa-se em saber, em tomar conhecimento das coisas e daí a responsabilidade sobre o conhecimento é muito maior. Aqui com o diabo é no lado positivo das cartas. O diabo, ele convida-nos a nós olharmos para dentro e a analisarmos do que é que nós temos medo, porque é que nós não avançamos, o que é que nos limita, ok? E esta sacerdotisa está aqui a fazer um trabalho interno no sentido de curar uma limitação, digo eu, que seja isso. Quero acreditar que seja isso. De curar um medo e de uma vez por todas, com certeza, fazer aqui frente a alguma coisa ou uma situação ou alguém. Porque a sacerdotisa também nos fala de cura, de orientação. Tendo em conta o que ela estuda e tendo em conta o que ela estuda é para um crescimento espiritual, eu vejo ela aqui muito, muito a refletir sobre situações que a limitam. E esta limitação pode ter a ver até numa outra situação ou com vícios mentais, o jogo, a manipulação, as mentiras, ou até mesmo vícios da carne, drogas, gula, sexo, ego. Será que esta sacerdotisa não está a olhar para o seu próprio ego? Ou será que vocês, ou será que vocês não estão a lidar com alguém que é manipulador e vocês começam finalmente a entender isso? Também pode ser isto para outro grupo de peixes.
Ou vocês estão aqui numa questão interna, ou vocês estão aqui a perceber finalmente que estão a ser manipulados por alguém. Das duas, uma. Nenhuma das duas é boa. Mais, deixa-me ver o que é que eu vos posso dizer mais acerca aqui destas cartas. Ou a sacerdotisa está aqui a aprender a lidar com os demónios internos. Também. As duas cartas estão muito ligadas à magia. Portanto, para aquele grupo de peixes que anda aí a querer meter-se a fazer coisas menos boas, tomem atenção, está bem? Desistam disso. Não se preocupem que Deus põe toda a gente no seu lugar. Vocês com o tempo veem as coisas a acontecer, porque essas coisas voltam para as pessoas. Estão a perceber? Isso volta sempre um dia. Meus amores, é verdade, o diabo também ainda aqui numa outra situação. O diabo é muito ligado a dinheiro. Ele é egoísta, o dinheiro é todo só para ele, é todo só dele. Não empresta nada a ninguém. Muito vaidoso. Muito vaidoso. Bem, vamos ver como é que estas duas cartas se enquadram aqui nas várias vertentes. Vou puxar isto para trás para começar aqui a... Ora, peixes, tarô, por favor, peixes para dezembro. Dezembro de 2025. 3 cartinhas. Uma para trabalho. A lua. Outra para dinheiro. 2 de paus. E outra para amor e relacionamentos. Fundo do deck. O 7 de espadas. Vamos já tirar aqui Lenormand, por favor, 2 cartinhas de leitura complementar para cada uma das de tarô, para peixes para dezembro de 2025. Eu volto a reforçar, esta combinação aqui pode ser vocês a verem que estão a ser manipulados por alguém. E vocês começam a abrir a intuição e começam a ver isso. Cá para mim, tem muitos jeitos disso. Estou-me a rir que não tem graça nenhuma. Ora, aqui. Assim. Então vamos lá ver as cartas. Para trabalho saiu a lua com a casa e os lírios. Para finanças saiu o 2 de paus com a chave e o cão. Para amor e relacionamentos, sendo que para quem está a chegar agora às redes da Maiorgos, eu separo o amor dos relacionamentos, porque o amor é o cônjuge, a pessoa que a gente escolhe para ficar ao nosso lado na vida. E os relacionamentos é todas as outras pessoas que estão à nossa volta que nós gostamos, independentemente de elas terem ou não laços de sangue connosco, está bem? Se a gente gosta das pessoas, a gente, como eu costumo dizer, sai de casa a qualquer hora para ir ajudar, para ir acudir, pronto, porque o bem-estar delas também mexe com o nosso. Pronto, e aqui amor e relacionamentos, saiu o 7 de ouros com a raposa e a âncora, fundos do deck, 7 de espadas e no Lenormand os pássaros. Vocês desculpem a minha voz que isto ainda não está bom. Vamos lá embora.
Trabalho. A Lua. A Lua fala-nos em emoções, a Lua fala-nos em algo no oculto, a Lua fala-nos em intuição, em sensibilidade, em sonhos. A Lua fala-nos também em medo. Ali às vezes um bocadinho a tendência para a confusão, ou então para o drama. Mas eu acho que aqui, da maneira como é depois estas duas cartas complementam a leitura, eu acho que nós na Lua estamos aqui a falar mais de uma sensibilidade para o trabalho, de um sonho, atingir algo, e esse algo, esse objetivo, seja ele financeiro, seja ele uma projeção de imagem, seja ele uma sensibilidade para lidar com o cliente, de ouvir. Eu acho que vocês aqui vão apurar a vossa intuição. Para quem trabalha com artesanato, por exemplo, ou para quem trabalha com algum tipo de risco no trabalho, em que se aposta ou não, em que se faz ou não faz, em que tem que se tomar uma decisão, eu acho que vocês vão estar muito intuitivos e muito sensíveis para quem trabalha com artesanato. Com uma sensibilidade mais apurada para fazer coisas mais bonitas, e isto vai-vos trazer uma estabilidade e uma alegria muito grande. Vocês vão fazer aqui coisas bonitas, e para quem tem aquela situação de ter que apostar ou não apostar, vai ter uma intuição que o vai fazer apostar corretamente. Quer a Lua, quer a sacerdotisa nos falam a intuição mais apurada este mês, ok? Portanto, há aqui uma grande... talvez aqui com o diabo vocês tenham uma grande conversa, se tiverem a lidar, se vocês forem comerciais e estejam na área das vendas, talvez aqui com o diabo vocês consigam manipular o cliente, vocês estarem muito à vontade a conversar, vocês estarem com uma conversa manipuladora no sentido de conseguirem vender, ok? O vosso produto. Talvez assim se enquadre. Aqui, dinheiro. Temos o 2 de paus, e o 2 de paus é aquela carta que nos fala em fazer decisões para o futuro, tomar decisões para o futuro, baseado num aprendizado que nós tivemos no passado. Ou seja, baseado na nossa experiência. É nós procurarmos horizontes, ou procurarmos oportunidades. A chave está na vossa mão, e muito possivelmente vocês têm aqui um amigo que vos vai dar a mão, que vos vai dar se calhar uma sugestão boa, e vocês, baseado na experiência que já têm, com esta ajuda vocês se calhar chegam um bocadinho mais à frente. Não sei se este amigo está relacionado aqui com o trabalho, porque pode estar, um colega. Temos aqui os pássaros falam-nos em pares, um par nosso, alguém que nos vem dar a mão, que vê potencial nos peixes e que vem querer potencializar algum projeto, mas esse dinheiro de alguma forma está na vossa mão, vocês conseguirem avançar com esse dinheiro, ou avançar com o trabalho de maneira a ganharem dinheiro. Está uma sensação que há aqui um projeto novo. A Lua também nos fala muito em reconhecimento, em espelhamento da imagem. Vocês serem, se calhar, serem reconhecidos de alguma forma, porque está aqui a casa com a estabilidade, e está aqui os lírios, que vos traz serenidade, paz, alguma segurança emocional até.
Amor e relacionamentos. Vamos falar de amor e relacionamentos. O 7 de ouros. O 7 de ouros é aquela carta que nos vem falar para a gente ter paciência. Que nos vem falar para a gente fazer um investimento. Ou então fizemos um investimento e estamos há muito tempo à espera de um lucro. Este investimento porque é a área em que está, é um investimento amoroso, é um investimento de uma afeição em alguém que a gente gosta. Mas eu vou-vos dizer aqui uma coisa, aqui com a carta do 7 de espadas, isto funciona tanto para relacionamentos como aqui para trabalho e dinheiro. Vocês tenham atenção, o diabo, exatamente. Vocês tenham em atenção aqui que vocês têm alguém numa energia de querer ver, criar uma estratégia, digo, criar uma oportunidade, porque isto é a carta de criar as oportunidades também, para vir buscar o resto. Ele está com 5 espadas na mão e está ainda a olhar para trás a ver que ficaram 2. Portanto, ainda vai criar uma oportunidade para vir buscar o resto. Não fica bem só levando aquelas 5, tem que levar tudo. E vocês estão aqui a lidar com alguém nesse sentido. Este ladrãozinho estratégico tanto se pode adaptar aqui à questão do financeiro, alguém que se possa fazer passar por amigo, e vocês têm na vossa mão evitar esse roubo porque já têm experiência do passado ou já conhecem a pessoa lá atrás, ou este ladrãozinho adapta-se aqui a esta situação do amor e relacionamentos, porque está aqui uma raposa, e a raposa também é muito estratégica, são 2 cartas de baralhos diferentes que estão a falar a mesma coisa, criar oportunidades, usar a estratégia para isso. Vocês estão aqui a lidar com alguém que parece ser o par perfeito, mas tomem cuidado porque não é. Vocês abram os olhos, vocês abram a intuição, porque isto é alguém manipulador, isto é alguém que não é sincero com vocês. Isto é alguém que quer uma estabilidade no vosso dinheiro, que se faz passar por alguém que não é, dissimula, engana, cria máscaras, faz passar por um verdadeiro par, parece o par ideal e não é. É alguém que quer simplesmente aproveitar-se da vossa afeição, aproveitar-se do carinho que vocês possam ter para dar e aproveitar-se também do vosso dinheiro, da vossa condição financeira de alguma forma. Mas tomem cuidado, porque isto é para vos roubar. Isto é para vos levar dinheiro, é para vos levar... Vocês estão a investir na pessoa errada. Não sei porquê. Claro que isto não há de ser para todos os peixes. Se você está bem no seu casamento, na sua relação, desconsidere esta mensagem. É porque este alerta não é para si, ok? Agora, se você já tem uma intuição de que a pessoa pode não ser a pessoa mais séria, cuidado com isso, está bem? Cuidado com isso. Isto é o ano das conclusões, das finalizações, e se não acabou essa relação até agora e vocês andam desconfiados, é para acabar. Estamos na reta final do ano, é para acabar. Porque senão, para o ano, entramos no ano universal número 1, que é a numerologia do 2026, é o 1, é para novos começos. E se nós não finalizarmos o que tínhamos para finalizar este ano, garantidamente os ciclos vão se repetir de enganos, falsidades, traições, deslealdade. Isso tudo se repete novamente na nossa vida.
Portanto, é assim, atenção, cuidado, está bem? Vamos tirar aqui o recadinho, o conselho para peixes para dezembro de 2025. Ordem divina. Arcanjo Raguel. Tudo está como tem de ser agora. Olha para lá da ilusão e vê a ordem subjacente. Olha para lá da ilusão. Lá está a sacerdotisa aqui a pedir-vos que vocês abram a intuição. Porque de alguma forma vocês estão a ser manipulados por um diabo. Alguém aqui está a usar uma máscara e está-vos a acorrentar, está-vos a manipular. Fundo do deck. Terapia angélica. Arcanjo Rafael. Entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os teus fardos. Ou seja, acreditem em Deus, tenham fé, porque vocês vão arranjar maneira de ver o que é preciso ver e vão ter a coragem de se livrar daquilo que é preciso se livrarem. Tudo está como deve estar e acontece na hora em que tem que acontecer. É tudo... é um campo divino. Estivemos aqui a lidar com signos como o Capricórnio, Caranguejo, Touro, outro peixe, Virgem, Sagitário, Escorpião, Capricórnio, já tinha dito Capricórnio, Carneiro, Aquário e Gêmeos. É os signos que eu tenho aqui presentes na mesa. Meus amores, não se esqueçam de clicar aí no coraçãozinho para ver se vocês este mês são o signo eleito para lá no dia 20 eu fazer novamente uma leitura que vai do dia 20 até ao dia 30, 31, conforme os meses. Não se esqueçam de ver o vídeo do dia do portal, que no último mês do ano das finalizações, com certeza vai ser um vídeo interessante. Perdão. E vejam a leitura do ano novo, que eu costumo fazer, pronto, para todos os signos. Aqui em vídeo costuma ser por temas. Presencialmente na loja comigo é por mês. Mês a mês a gente vê os signos. Mês a mês a gente vê a energia para cada mês. Pronto, para vocês é uma leitura pessoal, é diferente, ok? E pronto, está tudo. Até um dia destes. Troliro!